Olá, eu sou Péola Paula Sten, guardiã da Irmandade da Rosa Dourada, e hoje faremos o assunto desse vídeo sobre registros acásticos. Esse é um assunto muito pedido, por quê? Porque na Irmandade Rosa Dourada nós trabalhamos com essa técnica de facilitação ao acesso dos registros acásticos. E o que para muita gente é novo, né? Muita gente fala, nossa, Péola, mas eu nunca ouvi falar em registros acásticos. Pois é, nós estamos afastados deste conhecimento, mas ele está descrito na literatura de muitas religiões e filosofias, né, espiritualistas ao longo do mundo aí, por milênios, na verdade. A própria Bíblia relata os registros acásticos. Vamos começar com algo mais próximo da gente, né? Biblicamente, os registros acásticos é o que a gente entende como o livro da vida. Então, tem alguns trechos da Bíblia, especialmente lá em Apocalipse, que fala, né, sobre a leitura do livro da vida. E aqui a gente começa a ter um entendimento do que seria isso. O livro da vida é onde está contado toda a história da alma de uma pessoa. Então, é uma biblioteca que tem um livro ou vários livros em que são registradas tudo o que aquela pessoa fez. Então, tem até um trecho que fala assim, eis que lerei, né, o seu nome, não riscarei o seu nome no livro da vida, né? Então, o que acontece? Realmente, de fato, quando a gente passa a acessar o registro acástico, a gente vê que está tudo lá. Tudo referente à vida. E a vida, eu não estou dizendo a essa encarnação, né, de início, meio e fim, nessa encarnação. Eu estou dizendo a vida toda. A gente está dizendo a história toda, do planeta todo, né? Em outras filosofias, a gente vê também a palavra akasha, né? De onde vem registro acástico, interpretado como o éter, né? Como se fosse o elemento do qual os nossos espíritos são feitos. No espiritismo usa-se um termo de fluido cósmico. Algumas outras religiões falam a respeito do quinto elemento, seria a água, a terra, fogo e ar, e o éter, então esse elemento feito do éter. O fato é, né, que desde 2022 eu consigo acessar os meus registros acásticos, os registros acásticos também de outras pessoas. Todas as pessoas têm um registro acástico. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, o que a gente enxerga, o que a gente sente, principalmente o que a gente sente, está guardado nesse lugar. E ele se configura numa dimensão superior, onde nós precisamos sutilizar o nosso campo, já vou explicar um pouco mais sobre isso, para que a gente consiga entrar numa frequência de conexão aos guardiões que cuidam desse registro acástico. Então, para que eu possa acessar o livro da vida meu ou de outra pessoa, eu preciso pedir permissão. Esse é um ponto importante. Eu preciso intencionar e pedir permissão. Eu peço permissão a quem? Aos seres guardiões dos registros acásticos. Quem são os seres guardiões de registros acásticos? Enfim, são várias energias que cuidam desse espaço, mas ele está guardado no lugar que a gente vai chamar de a Ordem de Melquisedeque. A Ordem de Melquisedeque também é relatada em várias religiões, tá? Eu chamo ele de o Senhor Melquisedeque, de forma mais carinhosinha eu chamo de o Senhor Melzinho, que é ele quem dá permissão para a leitura de trechos do livro da vida, ok? Então vamos lá, eu não posso chegar lá e entrar na biblioteca, vamos dizer assim, né? Como se a gente pudesse imaginar uma biblioteca, é exatamente assim que eu vejo, e sair lendo o que eu quero. Não, existem os nossos mentores, os guardiões, certo? Que nos mostram somente aquilo que é relevante para o momento. Mas, Péola, eu não acredito em vidas passadas, não tem problema. Quando a pessoa ela não acredita que há vidas passadas, os mentores frequentemente buscam a origem disso nesta vida. Então, sim, é possível que a gente resolva várias questões que nós temos com o acesso a memórias da nossa infância. Eu gosto sempre de falar para as pessoas, né? Você se lembra quando você tinha 3 dias de vida?
E 10 dias? E um mês? E 6 meses? Aí a pessoa vai falar, não. Não, porque a nossa mente inferior, ela vai guardando as coisas no inconsciente. Não é assim que funciona? Pronto. Para alguns autores, o registro acástico nada mais é do que um inconsciente coletivo. Então, meu próprio inconsciente, mas também o inconsciente coletivo. Eu vou explicar agora um pouco de como fazer esse acesso. Né? Depois eu explico o porquê fazer, mas agora eu vou explicar como. O primeiro passo, a primeira medida é a intenção. É eu querer fazer esse acesso, começa por aí. É eu pedir autorização. Como é que eu peço autorização? Uma oração. Você ora e pede, gostaria de acessar meus registros acásticos, eu quero isso para a expansão do meu coração, enfim. Você reflete, eu posso fazer um outro vídeo só falando sobre orações de acesso a registro acástico, já é uma outra coisa, tá? Mas aí a gente precisa entrar num estado que eu vou chamar aqui de sutilização. Vamos lá. Se o registro acástico é o akasha e o akasha é o éter, ele não é uma matéria, certo? Não é algo que eu pegue. Efetivamente, eu não busquei um nível. O que eu fiz foi acessar uma dimensão superior, ou seja, me alinhar a esta frequência, que é uma frequência muito sutil. Muito sutil é o oposto do denso, que eu vou explicar o que é isso, para que eu possa ouvir e ver e absorver ou sentir as informações, certo? A sutileza, ela é o oposto da densidade. Então, vamos começar por um conceito básico de densidade. Estou num dia com muita raiva, você está uma pessoa densa. Estou num dia carregando muita mágoa, estou muito triste, estou com muito medo. Isso é densidade. No mínimo, isso é uma densidade emocional. No mínimo. Quando a gente está nesses estados, a gente está vibrando muito baixo. Então, com esse tipo de emoção e sentimento, a gente não consegue fazer acesso a registro acástico. Então, por exemplo, eu que facilito leitura de registro acástico, se por acaso eu tiver um baque emocional, eu não vou conseguir alinhar a frequência a esse acesso. Existe também a própria densidade da matéria. O nosso corpo físico, ele é denso, ele é matéria. Eu pego, isso aqui é densidade, certo? Então, eu preciso trabalhar em mim a minha capacidade de espiritualizar, minha capacidade de sutilizar, de estar ligado energeticamente às energias sutis. E esse é um processo para muitas pessoas que desejam acessar registros acásticos. Por quê? Ela fala, eu não consigo, mas sutilizar a energia é um processo. Então, por exemplo, na roda de cura rosa dourada, muitas pessoas estão caminhando esse processo de sutilizar a sua energia para acessar efetivamente de maneira mais clara os registros. Isso aconteceu comigo, eu conto no primeiro vídeo da semana passada um pouco sobre esse processo de treinamento, ok? Então, uma vez que eu chego até a biblioteca do Senhor Melquisedeque, vamos chamar assim, alguns guardiões, que podem ser um arcanjo, podem ser alguns trabalhadores da ordem de Melquisedeque, junto com o seu mentor, selecionam a informação que você precisa receber. E aqui eu preciso dizer o seguinte, eu ouvi um áudio hoje da médium Maíra Rocha, que ela fala assim, eu tenho minhas limitações pessoais e tenho minhas limitações espirituais. Aqui é um ponto importante. Nem todas as pessoas estão no nível de treinamento espiritual mais avançado. Então, algumas pessoas vão começar a receber essas informações como se fosse uma ideia vaga, um objeto, uma frase, uma palavra, sabe? Nem sempre vão conseguir articular histórias, metáforas, analogias, ou tudo aquilo que o mentor está falando. E isso é importante de ser falado, porque muitas vezes as pessoas ficam frustradas. Eles falam, nossa, mas quando eu vou ao registro acástico, eu não vejo o que você vê. E aí, efetivamente, isso não acontece. Por quê? Porque eu tenho uma prática. A forma de acessar registros acásticos é por vias meditativas. Ela só é diferente das outras meditações porque eu vou intencionar, eu vou pedir esse acesso. E aí, algumas pessoas que estão assistindo poderiam me perguntar o seguinte, mas por que eu quero acessar o meu registro acástico? Eu acho que essa é uma pergunta super inteligente. Porque o que eu posso esperar do registro acástico? O que isso pode mudar na minha vida? Né?
Então, vamos supor que você tenha disponível a você uma biblioteca. E essa biblioteca está cheia de conhecimento. E esse conhecimento, né, é uma biblioteca cuidada pelos seres da luz, e esse conhecimento tem uma capacidade de te ajudar a compreender melhor a sua vida. Em tudo que você precisar. Imagine um conselho simples que você precisar. Você pode solicitar aos guardiões de registro akáshico, ao seu mentor? Pode. Eu sou um pouco mais enfática em relação a isso. Eu digo, inclusive, deve. Você deve pedir ajuda aos mentores, aos guardiões de registro akáshico, sabe? Então, por exemplo, fala assim, olha, vou dar um exemplo aqui. Eu não entendo, na minha família, todas as pessoas que casam, elas se separam. Assim, todo mundo passa pela mesma história, tem uma repetição. Você pode subir lá no registro akáshico e perguntar, oi, senhor Melquisedeque, tudo bem? Eu gostaria de compreender, junto à minha equipe espiritual, o porquê que isso ocorre na minha vida. Ou, vamos supor que você é uma pessoa que, ao longo da vida, sempre viu o dinheiro entrar e sair. Você está sempre numa montanha-russa. Uma hora você tem muito dinheiro, outra hora você tem pouco dinheiro, outra hora você tem muito. Mas você não entende onde foi que esse movimento energético nasceu na sua vida. Pode perguntar no registro akáshico? Pode. Por exemplo, você tem algum medo que te acompanha desde quando você é criança. Você fala assim, meu Deus, eu tenho um medo. Eu não consigo entender de onde vem esse medo. Posso acessar registro akáshico? Pode. Eu gostaria de compreender se eu estou trilhando um caminho certo profissional. Eu tenho dúvida se isso é exatamente o que eu deveria estar fazendo. Poxa, vou acessar registro akáshico. Eu gostaria de entender qual é o bloqueio da minha vida que eu posso olhar agora. Poxa, vou acessar registro akáshico. Eu gostaria de entender quais são as formas que eu posso prosperar melhor. Poxa, vou acessar registro akáshico. Eu posso acessar registro akáshico para perguntar? Muitas coisas. O meu único conselho aqui é, quem vai a registro akáshico vai em busca de aconselhamento. E aí a gente vai treinar o ouvido e a humildade. Porque eu vou lá ouvir o que eles têm para falar. E muitas vezes o que eles têm para falar nos surpreende. Então, muitas pessoas nunca tinham pensado daquele jeito ou daquela forma. Eu tenho uma coisa para dizer, que eu falo para algumas pessoas que passam comigo. O telefone toca de lá para cá. Nós estamos numa situação de inconsciência, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, se um guardião de registro akáshico, se o seu mentor traz uma informação, acate aquela informação. Por mais que você não entenda, em algum momento ela vai fazer sentido. E por isso que eu incentivo tanto que as pessoas acessem sozinhas. Porque ela não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Ela pode, ela mesma, ver e ouvir, ou sentir, ou receber um insight de uma informação que ela estava precisando. O registro akáshico, ele é esse lugar extremamente luminoso. Extremamente luminoso. Eu nunca acessei registro akáshico para mim ou para os outros que eu não tivesse voltado com total clareza das coisas que eu preciso fazer ou das situações que originaram as questões que eu estou vivendo. O registro akáshico, ele pode ser acessado de várias maneiras, para vários propósitos, vamos chamar assim, tá? Isso é um assunto mais elaborado. Nem todas as pessoas que acessam o registro akáshico acessam todas as formas, e pode até nem saber disso, porque depende muito também de qual é o seu propósito. Então, por exemplo, eu que atuo com essa frente, com essa técnica com registros akáshicos, naturalmente a equipe espiritual, os guardiões, eles acabam me preparando para lidar com isso de várias maneiras, né? Por exemplo, existe um tratamento na Rosa Dourada aqui, que a gente chama de transmutação akáshica. O que é transmutar? É ressignificar, é pegar as energias densas, é trazer aquilo para um nível de leveza, né, pureza, trazer isso para o amor. O amor é a energia mais pura que existe. Então, a gente acessava determinados pontos do registro akáshico e fazia uma limpeza, transmutava. Então, eu tirava aquilo e isso ajuda, né, efetivamente as pessoas a acessarem novos níveis de vida, né, novos níveis energéticos. Grandes mudanças se dão quando a gente consegue limpar essas energias mais densas, né? Mas existem pessoas que acessam, por exemplo, a leitura de chakras. Então, o registro akáshico do chakra. Porque, sim, nós somos vários corpos. A gente é o corpo físico, duplo etérico, e cada lugar vai descrever isso de uma maneira.
tá? Então, eu tenho a mente, eu tenho o emocional, a gente entende isso como vários corpos. Existe a possibilidade de eu estar acessando a história de um chakra. Eu posso acessar, por exemplo, o coração. Grande parte aí das cirurgias espirituais são feitas dessa maneira. Eu acesso esse local, que corresponde ao centro energético do nosso coração, por exemplo, e a gente entra até lá, conhece a história e limpa as emoções, ou limpa a história. Então, grandes cirurgias espirituais, tem muita gente que tem curiosidade, é feito dessa maneira. Não só dessa maneira, mas também dessa maneira. Pode ser feito isso com qualquer chakra, tá? Então, é possível e não é tão incomum, diga-se de passagem, pessoas lerem registros acásticos de chakras. Há pessoas que são especialistas em lerem registros acásticos só da origem da alma. Então, aí na internet tem muita gente que explica de onde originou sua alma, de que planeta, se você é do planeta Terra, ou se você é do planeta da estrela Sirius, sabe? Então, assim, tem gente que conta a história, tem pessoas que leem registros acásticos que contam a nossa trajetória. Então, assim, a sua alma já percorreu, por exemplo, já teve em Pleiades, Arcturus, voltou para Sirius, encarnou aqui, você veio com tal missão, seu grupo trabalha com tal coisa. É possível? É possível. Existem pessoas que acessam registros acásticos que são, por exemplo, só a etapa pré-encarnação. Então, eu ainda não estava encarnada, eu estava fazendo atividades no céu, vamos colocar assim, né? Para ficar mais fácil de entendimento. E o que eu fazia lá nesse céu? Pronto, eu consigo ler. Olha, eu era um espírito médico, por exemplo, atuando na falange do hospital, tal. Pode ser? Pode ser. Pode ser que hajam pessoas que tenham capacidade de ler o registro acástico coletivo. Então, os grandes profetas, eles eram pessoas, são pessoas, né? Ainda existem profetas que fazem leitura desse inconsciente coletivo, observando as linhas de tendência dos pensamentos da mente atuante nesse momento. Por isso que toda profecia, ela não é feita para ser cumprida, ela é feita para ser remediada, justamente. Não é porque é uma profecia que ela precisa acontecer, mas para que ela não aconteça, precisa acontecer o quê? Que o inconsciente coletivo mude as suas ideias. Por isso que o tratamento, muitas vezes, é conscientizar. E por isso que é individual. Você muda o seu, aí você começa a inspirar outras pessoas a mudarem, outras, e a gente vai limpando o inconsciente coletivo. Existem pessoas que têm a capacidade, por exemplo, de ler os registros acásticos da Terra, do planeta Terra, então da formação da Terra, como que se sucedeu, né? Existem pessoas, artistas relatam muito isso, que eles têm a capacidade de buscar inspiração para produzir músicas. E aí, eu que conheço o lado de lá e cá, eu vejo que muitas vezes nas festas do céu, né, ou nas colônias dos artistas, por exemplo, eles produzem, eles se inspiram, né? E quando acorda de manhã, o artista ele consegue ir buscar essa informação. Gente, é uma biblioteca de conhecimento, de luz, para nos ajudar a nos guiar. É a inteligência de tudo que é. Há autores que falam que é como se fosse a internet, ela está em tudo, você acessa a busca que você quer e traz. Eu só sei que eu adoro registros acásticos, amo ser essa facilitadora, né, tanto do processo de ensinar como de acessar registros acásticos. Muito obrigada a todos que acompanharam o vídeo até esse momento. Até a próxima semana. Um abraço muito forte na alma, um beijo. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.